Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Às vezes, as tribulações parecem insuportáveis, e a luta diária pode nos fazer questionar se há uma saída. Mas a palavra de Deus nos ensina que nada acontece sem um propósito. Deus nunca nos abandona e tem um plano para cada um de nós, mesmo nas dificuldades. A Bíblia nos lembra que as tribulações são uma oportunidade para fortalecer nossa fé. Em 1 Pedro 1:6-7, está escrito: Nisso exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, redunde para louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Antes de continuarmos, gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, nos dê esse apoio, e coloque nos comentários a frase: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Posso contar com você? As lutas não são castigos, mas sim uma forma de aprendizado e crescimento espiritual. Deus permite desafios para nos moldar e nos preparar para algo maior. Se confiarmos Ele e nos apoiarmos na Sua palavra, conseguiremos atravessar qualquer tempestade. Jesus nos alerta em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o próprio Cristo passou por provações e venceu, nós também podemos superar qualquer situação difícil quando confiamos Ele. Portanto, em vez de nos desesperarmos, devemos nos voltar a Deus, buscar sua direção e fortalecer nossa comunhão com Ele. No próximo tópico, veremos como a oração e a entrega total a Deus são essenciais para superar as tribulações. Parte 2. A oração como fonte de força. Nos momentos mais difíceis, nossa primeira atitude deve ser buscar a Deus em oração. A oração não apenas nos aproxima do Senhor, mas também nos dá forças para suportar as dificuldades e encontrar paz em meio às tribulações. Filipenses 4:6-7 nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A oração é um ato de fé. Quando oramos, estamos dizendo a Deus que confiamos nele, que reconhecemos nossa limitação e dependemos do seu poder. Muitas vezes, buscamos soluções em todos os lugares, menos no Senhor. Mas Ele é a única resposta para qualquer tribulação. Em 1 Coríntios 10:13, a Bíblia nos garante que nenhuma provação será maior do que podemos suportar. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Isso significa que, mesmo no momento mais difícil, Deus está ao nosso lado e já preparou uma saída para nós. Por isso, não devemos permitir que o medo e a angústia tomem conta do nosso coração. Devemos nos render a Deus em oração, confiando que Ele cuida de nós. No próximo tópico, falaremos sobre como manter a fé inabalável mesmo diante das dificuldades. Parte 3. Mantendo a fé inabalável. Nos momentos de tribulação, manter a fé pode ser um grande desafio. O inimigo tenta nos enfraquecer com dúvidas e medos, mas devemos lembrar que nossa fé precisa estar firmada em Deus e em Sua palavra. Não podemos confiar apenas no que vemos ou sentimos, mas sim no que Deus prometeu para nós. Hebreus 11:1 define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, devemos confiar que Deus está agindo ao nosso favor. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e nos sentimos desanimados, mas devemos lembrar do exemplo de Abraão. Em Romanos 4:20-21, está escrito: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim como Abraão confiou nas promessas de Deus, nós também devemos crer que ele cumprirá o que nos prometeu. Manter a fé inabalável requer perseverança. A oração, a leitura da palavra e a comunhão com outros irmãos na fé são fundamentais para nos fortalecer espiritualmente. Se nos afastarmos dessas práticas,
ficaremos vulneráveis ao desânimo. Mas se permanecermos firmes, veremos o agir de Deus em nossas vidas. No próximo tópico, falaremos sobre a importância da paciência e da perseverança durante as provações. Parte 4. A paciência e a perseverança na tribulação. Muitas vezes, queremos que os problemas sejam resolvidos rapidamente. No entanto, Deus trabalha no tempo dele, e precisamos aprender a ter paciência e perseverança enquanto esperamos a resposta. Tiago 1:2-4 nos ensina: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência nos molda e nos torna mais fortes espiritualmente. Além disso, a perseverança nos mantém no caminho certo. Gálatas 6:9 nos exorta: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Muitas bênçãos só chegam quando aprendemos a confiar e esperar no Senhor sem desistir. Se hoje você está enfrentando tribulações, lembre-se de que Deus está trabalhando em sua vida. O tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de aprendizado, crescimento e preparação para algo maior. Não desista, continue firme e confie que Deus tem o melhor para você. No próximo tópico, falaremos sobre como usar a palavra de Deus como arma para vencer as tribulações. Parte 5. A palavra de Deus como arma contra as tribulações. Quando enfrentamos tribulações, é essencial nos apoiarmos na palavra de Deus. A Bíblia não apenas nos orienta, mas também fortalece nosso espírito e nos dá coragem para seguir em frente. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra para resistir ao inimigo, mostrando que esse é o nosso maior escudo. Em Efésios 6:17, está escrito: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas um consolo, mas uma arma poderosa que nos ajuda a vencer qualquer batalha espiritual. Muitos se perguntam como encontrar forças na Bíblia durante os momentos difíceis. O primeiro passo é desenvolver o hábito de ler e meditar nas Escrituras diariamente. Em Josué 1:8, o Senhor nos ensina: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A Bíblia nos lembra que Deus está sempre ao nosso lado, mesmo quando tudo parece difícil. Isaías 41:10 nos encoraja: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa nos mostra que não enfrentamos as tribulações sozinhos, pois Deus está ao nosso lado em todo momento. Quando usamos a palavra como nossa fortaleza, conseguimos suportar melhor os desafios e manter a fé. No próximo tópico, veremos como o louvor e a adoração podem transformar as tribulações em momentos de vitória. Parte 6. O poder do louvor em meio às lutas. Uma das maneiras mais eficazes de enfrentar as tribulações é através do louvor. Quando adoramos a Deus, mesmo em meio às dificuldades, demonstramos nossa confiança em Ele e abrimos caminho para que Ele opere milagres em nossa vida. Paulo e Silas são um grande exemplo disso. Presos injustamente, em vez de se lamentarem, escolheram louvar a Deus. Em Atos 16:25-26, lemos: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O louvor deles não apenas trouxe libertação, mas também transformou aquela situação em testemunho de fé. O louvor tem o poder de mudar nosso estado emocional e espiritual. Quando escolhemos adorar a Deus, mesmo em meio às dificuldades, nosso coração se enche de esperança e paz. Em Salmos 34:1, Davi declara: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Além disso, o louvor convida a presença de Deus. Em Salmos 22:3,
A Bíblia nos diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso significa que, quando louvamos, estamos criando um ambiente propício para que Deus se manifeste e traga a solução para nossas dificuldades. Portanto, em meio às tribulações, escolha louvar ao Senhor. Isso fortalecerá sua fé e abrirá caminho para a vitória. No próximo tópico, falaremos sobre o propósito da tribulação e a certeza da vitória final. Parte 7. O propósito da tribulação. Muitas vezes, ao passarmos por tribulações, questionamos o motivo de tanto sofrimento. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus tem um propósito até nos momentos mais difíceis. Em Romanos 8:28, está escrito: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Isso significa que, mesmo quando não entendemos, Deus está moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. As tribulações nos ensinam a depender de Deus. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo compartilha as palavras do Senhor: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Deus permite certas lutas para que possamos reconhecer que a força não vem de nós mesmos, mas dele. Outro propósito da tribulação é nos preparar para ajudar outras pessoas. Quando superamos uma dificuldade, ganhamos experiência e podemos consolar aqueles que passam pelo mesmo problema. Em 2 Coríntios 1:4, lemos: "O qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus." Além disso, as provações nos ensinam perseverança e nos tornam mais fortes. Tiago 1:2-3 nos diz: "Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência." Em meio às dificuldades, devemos lembrar que Deus está nos preparando para algo maior. Parte 8. A vitória final em Deus. Depois da tribulação, vem a vitória. A Bíblia nos assegura que aqueles que confiam no Senhor sempre triunfarão. Em Salmos 35, encontramos essa promessa: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Isso significa que toda dor e dificuldade são temporárias, pois Deus tem um futuro de bênçãos para os que nele confiam. Muitos servos de Deus enfrentaram provações, mas, ao final, experimentaram grandes livramentos. Jó é um exemplo disso. Ele perdeu tudo, mas manteve sua fé, e no fim Deus restaurou sua vida, dando-lhe o dobro do que tinha antes. Jó 42:10. Esse testemunho nos ensina que, se permanecermos fiéis, Deus trará restituição e bênçãos em nossa vida. Outro exemplo é José, que foi vendido pelos irmãos, injustamente preso, mas no tempo certo foi exaltado por Deus e se tornou governador do Egito. Gênesis 41:41-43. Isso nos mostra que Deus pode transformar até as piores situações em vitórias. A chave para a vitória é permanecer firme. Em 1 Coríntios 15:58, está escrito: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." Nossa fé e perseverança nos levarão à vitória. Se você está passando por lutas, não desanime. Deus tem um tempo determinado para a sua resposta. Em Abacuque 2:3, ele nos diz: "Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará." Creia, pois Deus já preparou sua vitória. Confie e aguarde, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Parte 9. A importância da perseverança na fé. Muitas vezes, no meio das tribulações, podemos nos sentir cansados e até tentados a desistir. No entanto, a Bíblia nos ensina que devemos perseverar e manter nossa confiança em Deus, pois Ele é fiel para cumprir suas promessas. Em Hebreus 10:36, está escrito: "Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa." A perseverança é uma marca do verdadeiro cristão. Jesus nos advertiu que enfrentaríamos desafios,
mas também nos assegurou que a vitória viria para aqueles que permanecessem firmes. Em Mateus 24:13, ele disse: "Mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Isso significa que, independentemente das lutas que enfrentamos, precisamos continuar confiando nele. Quando olhamos para os heróis da fé, vemos que todos passaram por momentos difíceis, mas nunca desistiram. Davi enfrentou gigantes, Daniel foi lançado na cova dos leões, e os discípulos de Jesus enfrentaram perseguições. O que os sustentou foi a certeza de que Deus estava com eles e que a fidelidade a ele traria recompensas eternas. Tiago 1,12 nos ensina: "Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam." Isso significa que cada dificuldade que enfrentamos está nos preparando para algo maior. Portanto, se você está passando por tribulações, continue firme. Deus vê suas lágrimas, conhece suas dores e no tempo certo lhe dará a resposta. Em Gálatas 6:9, a palavra nos encoraja: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." No próximo e último tópico, falaremos sobre como entregar tudo nas mãos de Deus e descansar na certeza de que Ele tem o controle de tudo. Parte 10. Descansando na soberania de Deus. Depois de tudo que falamos sobre enfrentar tribulações, um dos passos mais importantes é aprender a descansar em Deus. Muitas vezes, nos preocupamos e tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, mas a Bíblia nos ensina a confiar plenamente no Senhor. Em Mateus 11:28, Jesus nos convida: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Ele sabe que enfrentamos lutas e dificuldades, mas nos oferece descanso para nossas almas. Descansar em Deus não significa ser passivo, mas sim confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Filipenses 4:6-7 nos ensina: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Muitos servos de Deus experimentaram essa paz no meio das adversidades. Davi, perseguido por inimigos, escreveu em Salmos 4:8: "Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Ele sabia que, mesmo em tempos difíceis, Deus estava no controle. Quando aprendemos a descansar em Deus, encontramos força para seguir em frente sem medo. Isaías 26:3 nos diz: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." Isso significa que, quando mantemos nossos olhos no Senhor, Ele nos dá uma paz sobrenatural, independentemente das circunstâncias. Portanto, entregue suas preocupações ao Senhor. Confie nele, pois Ele cuida de você. Em 1 Pedro 5:7, a palavra nos orienta: "Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." Que esta mensagem fortaleça sua fé e lhe ajude a passar pelas tribulações com esperança. Deus está no controle, e no tempo certo Ele lhe dará a vitória. Conclusão: confie, persevere e descanse em Deus. Ao longo desta mensagem, vimos que as tribulações fazem parte da caminhada cristã, mas Deus nunca nos abandona. Ele nos ensina que cada dificuldade tem um propósito e que, ao confiarmos nele, encontramos força para seguir em frente. A Bíblia nos convida a enfrentar as provações com fé, sabendo que Deus está no controle. Em Romanos 8:28, está escrito: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." Isso significa que até os momentos difíceis fazem parte do plano divino para nos fortalecer e moldar. Se hoje você enfrenta desafios, lembre-se de que sua confiança deve estar no Senhor. Persevere, pois Ele tem promessas maravilhosas para aqueles que não desistem. E, acima de tudo, aprenda a descansar nele, lançando sobre Ele suas preocupações e permitindo que sua paz guarde seu coração. Que esta mensagem fortaleça sua fé e lhe dê esperança. Deus é fiel e, no tempo certo,
trará a resposta que você tanto espera. Creia, confie e siga em frente, pois a vitória já está em suas mãos.